Então, esse movimento faz com que a gente tenha uma necessidade de ser visto e validado. Então, querer agradar os outros não é um transtorno mental, não é uma pessoa desequilibrada, é um ser humano como outro qualquer. Agora, chega um momento que você entende que para ser você, você não vai agradar a todo mundo. Você vai agradar a alguns. Por exemplo, quando a gente está crescendo profissionalmente, muitas vezes as pessoas que nos amam não sempre estão no mesmo ritmo. Uhum. E às vezes você sente que se você continuar no mesmo passo, você pode perder essas pessoas. Uhum. Então o sucesso nem sempre é sobre o que eu vou conquistar, é sobre quem eu não quero perder. Caramba! Quem é que eu não quero perder nesse ritmo? De repente eu posso desacelerar porque alguém que eu amo tá aqui e não tá rindo no mesmo ritmo. E se eu for, eu vou conseguir, mas vou estar só depois. Dá pra falar que sucesso também é perder, então, por essa lógica? É perder no sentido de que eu perco de determinada velocidade para chegar no pódio, porque para mim importa menos chegar no pódio, mas quem vai comigo estourar o champanhe. Quando eu finalmente entendo que tem pessoas que são importantes e pessoas que não são importantes, eu vou entender que eu vou saber a quem eu vou ter que agradar e a quem eu não vou agradar. No entanto, e aí vamos explodir ainda mais a cabeça das pessoas, para o sucesso, muitas vezes eu vou desagradar pessoas que eu amo. Esse que é o problema, né? Porque, veja só, eu percebi no meu próprio processo, eu acho que você percebeu e muita gente percebe, quando a gente está aqui, existe o que a gente chama de o dia 1, quem eu quero ser? Como é que eu chego lá? Uhum. Né? Como é que eu viro um foda da vida? Como é que eu me enfodero, como você fala? Como é que eu viro o cara que eu tô admirando? Tá? De repente alguém tá te acompanhando aqui, vê o teu processo, sabe tua história, acompanha a trinca e quer ser um de vocês. Normal, humano, assim, poxa, eu quero atingir essa meta. Esse é um dia que todo mundo sabe o que fazer. É o dia do sonho. Ninguém tem dúvida disso. Chega na fila da Mega Sena acumulada, o que é que você quer fazer com esse dinheiro? As pessoas têm uma receita para isso. Todo mundo sabe o que quer ser e todo mundo também sabe quando você alcançar o que você vai fazer. Tipo, pega um garoto que tá jogando bola, eu vou comprar uma casa para minha mãe, né? Você vai ver que todo mundo sabe o que fazer no primeiro dia e todo mundo sabe o que fazer no terceiro dia. Qual é o problema? Eu pulei um dia aqui chamado segundo dia. O dia do silêncio, chorando no travesseiro, começando e dando errado, tendo que se reinventar, ser protagonista da própria história, sair da condição de vítima. Então, esse movimento aqui exige que, para eu chegar onde eu quero, eu vou ter que entender daquilo que eu vou abrir mão. E aí, quando você pensa em subir em qualquer patamar da vida, tem forças que são contrárias a isso. A primeira delas é surpreendente. É uma força amorosa. Amorosa? Amorosa. Por quê? É alguém que chega para você e que te ama profundamente e diz assim, Caio, não vai, e se der errado? Eu não quero que você sofra. Essa pessoa não torce contra você. Ela talvez tenha tentado e não conseguiu, e tem medo que você, que ela ama, passe pelo mesmo processo, que sofra como ela sofreu. Ela não entende que o seu processo é único, e que talvez você precise mesmo quebrar a cara. Faz parte disso. É o processo da vida. Mas ela também pode dizer assim, Caio, pra que mais? Que ambição desmedida. Já tá tão bom. No fundo, ela tá dizendo assim, dá mais atenção a coisas importantes, como a sua família. É como se ela estivesse, sem querer, te desestimulando a continuar o teu movimento. Uhum. Ela não odeia você, ela te ama, mas ela pode, sem querer, estar impedindo o teu movimento. Ok? Existe a força invejosa, que tem um monte de gente que faz assim, você é daqui, da galera, quem você pensa que é para subir? Quem você pensa que é para sair deste lugar? Você tem que fazer companhia nesse lugar aqui. Se você sair daqui, você está nos traindo. Só um parênteses, de onde você acha que é a raiz da inveja? Cara, é um desejo... A inveja, eu acho que quando a gente começa a olhar para os sentimentos, sem julgamento moral, mas com análise, a gente tira a força que esses rótulos têm. Em vez de se sentir uma pessoa invejosa e moralmente, por isso, reprovável, olhe para a sua inveja como um apontamento de desejo. A inveja aponta para onde o meu desejo está. E em vez de eu ficar com raiva, eu invejo o João. Não, no fundo eu queria conquistar as mesmas coisas que o João tem. Então eu vou fazer uma equação em que eu troco inveja por cobiça. Enquanto inveja é querer que você não tenha, cobiça é também querer ter o que você tem. Enquanto que o invejoso fica com ódio do seu sucesso, o cobiçoso te copia e depois cria o próprio método. É uma força
fundante do psiquismo, que quando eu entendo ela como apontamento de desejo, eu saio do julgamento moral e vou para compreender, ok, então não vou ficar com raiva do João nem da Marta. Eu vou olhar para o processo dessa pessoa e construir o meu processo. E aí eu saio dessa posição infantil de comparar o copinho de Coca-Cola e entendo que mesmo que a vida tenha me dado menos Coca-Cola, mesmo que de fato os meus pais não tenham me amado como eu queria, mesmo que de fato a minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim, eu posso ficar a vida inteira me perguntando por que isso aconteceu, e é a pergunta que não tem resposta, porque muitas vezes nem quem te machucou sabe por que fez. Às vezes estava apenas reproduzindo padrões inconscientes, familiares, gerações após gerações, modelos de intimidade falidos. E você tem a pergunta, eu vou ficar ser mais uma geração que reproduz? Ou eu vou dizer, em mim encerra essa palhaçada? Porque eu não vou mais perguntar por que isso aconteceu, mas como é que eu faço com isso? É uma pergunta que Sartre faz na filosofia existencialista. Não se pergunte o que foi que fizeram com você. Se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. Nunca eu vou saber porque alguém me abusou sexualmente na infância, vamos supor que seja o caso. Porque uma pessoa me traiu e me deixou com 3 filhos. Eu nunca vou ter uma resposta. Às vezes nem a pessoa que me sacaneou sabe. Agora a questão é, como é que eu faço? Como? Como é que eu faço para sair desse lugar? Essa é a pergunta que de fato me tira de um lugar de, em vez de me achar invejoso, olhar para apontamento do desejo e, ok, eu quero isso. Então, se eu quero isso, eu vou atrás disso. Se essa foi a pessoa que mostrou que isso é legal, ok, que bom pra ela, troféu joinha pra ela. Agora eu vou voltar pra mim e perguntar como é que eu consigo meu processo. Não perco tempo na inveja, no auto-julgamento, me sentindo menor, incapaz moralmente e não tenho energia pra conseguir. Aconteceu comigo uma vez, assim, tipo, casei e tal, a primeira árvore de Natal, sabe assim, o cara que era pobre, ferrado, aí compra uma árvore de 3 metros pra se compensar e quase ficou assim no teto da sala, foi ridículo. A gente subindo, cara, vai ser uma palhaçada, a árvore subindo, mas deu certo, deu certo. Aí depois você não quer mais, aí você sente que não tem mais chamar atenção, mas aí chama, vou fazer uma festa de Natal, amor, vamos aí minha esposa, fulano vem, cancela. Não, fulano não recebo na minha casa. Cancelei. Cancelou mesmo? Cancelei. Porque era idiota na época. Completamente idiota. No outro ano, vou fazer... Aí fulano vem. Ok. Deixa fulano vir. Tem certeza? Tenho. Por quê? Porque eu fui um idiota o ano passado. Porque eu deixei de receber 20 pessoas que eu amo por causa de uma que eu não vou com a cara. Olha que conto infantil. Sim. Eu deixei de estar com quem eu amo, comemorando o primeiro Natal na nossa casa de casado. Então fulano vem. E mais, ele não só vem, eu vou recebê-lo como ele jamais me receberia. Porque quem pauta meu comportamento não é ele, sim sou eu. Uau. E isso é maturidade, ou seja, quando eu não sou mais alguém que apenas reage ao comportamento do outro, mas age intencionalmente. Entende? Então quando a pessoa chegou, claro, fiz uma mesa bem comprida para umas 20 pessoas, recebi essa pessoa com verdade no coração, assim, vou receber bem essa pessoa, né? Botei ela nesta ponta e claro que eu sentei na outra, porque Jesus manda perdoar os inimigos, mas não manda casar com eles. Então, assim, a gente tem que entender a diferença, né? Eu não preciso virar best friend forever da pessoa. Sim. Porque é importante, eu quero que todo mundo olhar para a câmera para dizer isso aqui, gente. Todo crescimento gera perda de pertencimento. Eu tenho que suportar isso. Se você tem um monte de amigo que bebe, você resolve parar de beber, você não vai ser mais amigo dessas pessoas. Tem que suportar o deserto. Para crescer, tem que suportar os desertos. De muitos pertencimentos que você vai perder. Tem uma outra força que também trabalha teu crescimento. Além dessa amorosa, da invejosa, tem a galera que tá lá em cima. Nem todo mundo que tá lá em cima quer que você chegue lá. Tem muita gente que diz assim, fica aí que aqui não cabe mais, cara, tá lotado. Algumas pessoas, essas são as grandes, elas dizem assim, cara, você quer chegar aqui? Eu vou te ensinar a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Essas te estendem a mão, outras empurram o pé. Então tem duas forças te puxando, uma amorosa, uma invejosa, uma empurrando, tá? Quem sempre decide a parada? Você. O ponto central do seu livro é, se você quer ser foda, no sentido de, não no palavrão, mas tem aquele acrônimo que você criou, que inclusive tem disciplina no meio, você precisa ser responsável, de modo claro e evidente, sobre a tua história. Exato. Porque, veja só, é tão cômodo ter a quem culpar.
Você sabe que eu descobri que muitas pessoas não perdoam, não é porque elas não querem e não podem, é porque elas não querem perder o álibi. Tipo, eu tô com 40 anos, minha vida tá uma droga, porque meu pai era alcoólatra. Pô, cara, desde os 18 que você tem do Estado brasileiro autonomia civil. E até hoje, você tá dizendo que essa é a coisa que definiu tua história? Então, veja só, o passado, ele não me define. Ele cria padrões que eu posso modelar. Quando eu entendo isso, tenho consciência, aí eu consigo crescer. Porque o que acontece nesse processo de chegar aqui no terceiro dia, que é o dia da vitória real, para não ficar apenas como uma quimera e um desejo. Tá. E finalmente eu consegui. É que eu vou ter muitas quedas. É que eu vou errar pra caramba. E a forma como eu me trato aqui, decide se eu chego aqui. Se eu me menosprezo, se eu me sinto menor, se eu me saboto, eu vou ficar aqui, na lama, chafurdando e sempre olhando para quem tá em cima, aí sim, não mais desejando, só invejando.